abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 16, dando continuidade à exposição neste livro. A exposição será do verso 11 até o verso de número 21. Êxodo 16, versos 11 a 21. Assim, irmãos, nos diz a palavra do nosso Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso bendito Pai, nós estamos reunidos em torno da Tua Palavra agora e a Tua Palavra está aberta, será exposta. Rogo a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo e que me uses para o louvor da glória do Teu nome, que dê-me vigor físico, mas especialmente, ó Deus, vigor espiritual para proclamar a Tua palavra. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, edifica-nos, exorta-nos, conforta-nos, salva os perdidos. É o que Te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos dias em que estive ali em Eldorado dos Carajás, numa segunda-feira, eu tive a oportunidade de me sentar com Moisés. Moisés é o filho do casal que me recebeu na casa deles e o primogênito deles, e então pudemos ali conversar um pouco e entre conversas e outras coisas nós pudemos ali cantar. Foi interessante porque ele me fez cantar no mínimo 10 salmos, então cantamos vários salmos juntos e lemos a Bíblia, e eu pude começar a falar para ele sobre o Moisés que eu tenho tratado na própria Escritura. Então comecei a narrar para ele toda a história do povo escravizado, da redenção do povo e da peregrinação deste povo. E como este povo, em sua peregrinação, em diversos momentos, estava descontente. Como este povo, em vários momentos, em sua peregrinação, estavam murmurando contra Moisés, murmurando contra Arão, murmurando contra o próprio Senhor. E pudemos então tratar ali sobre coisas tão importantes, narrando esta história para ele, lendo a Bíblia com ele, e foi um tempo muito oportuno de conversas, leitura da Escritura, explicação da palavra, cânticos de salmos, e pense num momento muito proveitoso, mas ele pôde compreender, e ele estava consciente, ele disse, o povo murmurou, era pecado, não é? O pecado do povo, e vão para o inferno por causa disso. Na conversa com ele mencionou isso, né? Se não se arrepender. Mas, veja só,
Que coisa impressionante é, de fato, o que é narrado aqui nesse texto. Eu mencionei para ele o fato de que a peregrinação do povo, e no meio da peregrinação do povo, este povo estava ali em várias ocasiões grandemente insatisfeito, irmãos. E veja se isso não retrata a nossa própria vida ou a vida cristã. A vida cristã, ela é recheada disso. O povo de Deus, ele foi arrancado do Egito, como nós vimos. Foram retirados do cativeiro no qual se encontravam. Isso aponta para a mesma experiência que nós tivemos, para o fato de que nós fomos arrancados do cativeiro do pecado. Fomos arrancados de Satanás, o inimigo de nossas almas. E agora, uma vez arrancados desta condição, uma vez redimidos, uma vez justificados, uma vez salvos, nós começamos a nossa peregrinação na nossa vida cristã, buscando crescer em santidade, num crescimento que de fato deve ser progressivo, santificando-nos cada vez mais na nossa peregrinação. E o Senhor nos dá meios para essa santificação, mas Ele também se utiliza de outros meios para a nossa santificação e aperfeiçoamento. E temos visto como o Senhor se utiliza das dificuldades impostas sobre o seu próprio povo por Ele. Como o seu povo, ali no deserto, é privado inicialmente de água. Murmuram, o Senhor provando o seu povo, o Senhor santificando o seu povo. Depois, o Senhor providencia coisa maravilhosa para eles. Eles têm águas amargas se transformando em doce. Eles têm um oásis em Elim. Mas depois, mais peregrinação no deserto, rumo a Canaã. E então, o que não tem agora? Agora eles não têm alimento. E eles começam, então, irmãos, a murmurar. Nós vimos na última exposição, o povo aborrecido, descontente, insatisfeitos, murmuram contra Arão, murmuram contra Moisés, murmuram contra Javé. Mas é impressionante, irmãos, nós vermos que o Senhor que prova o coração dos seus filhos é o Senhor que também provê para os seus filhos aquilo que eles precisam. O Senhor que prova o seu povo é o Senhor que provê para o seu povo, suprindo as suas necessidades. E é isso, irmãos, que nós contemplamos no texto que nós estamos diante agora. Nós vimos que o Senhor, Ele vai fazer uma promessa de que haverá de providenciar para o seu povo aquilo que eles precisavam. E aqui, então, no versículo de número 11, nós nos deparamos com a realidade do Senhor providenciando para eles o que eles precisavam. E neste ato é manifesta a glória do próprio Senhor na provisão para o seu povo, durante toda a sua peregrinação para Canaã. Aqui, então, nos deparamos com o versículo de número 11, quando a palavra, irmãos, do Senhor nos diz assim: e o Senhor disse a Moisés. Quem falou com Moisés, irmãos? O texto nos diz claramente, foi Javé. Fora Yavé. Yavé se dirige a Moisés, o Senhor do pacto, o Deus de Moisés, de Arão e de toda a sua posteridade, diz: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes. Note, irmãos, o texto nos diz claramente, e antes isso já foi dito, que as murmurações deles foram ouvidas pelo Senhor. O verso 9 do mesmo capítulo nos diz: disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. E então o verso 12 diz: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. É o próprio Senhor dizendo. Eu ouvi a reclamação. Eu ouvi o descontentamento do meu povo. E veja, irmãos, é exatamente isso que acontece. Nós podemos, em nossa peregrinação e nas manifestações de nossas insatisfações, murmurar. E nós devemos estar conscientes, irmãos, que o Senhor é aquele que escuta. Podemos até murmurar, a ponto de aqueles que estão ao nosso redor não ouvirem a nossa murmuração. Mas o Senhor contempla e sabe quando no nosso esconderijo, no nosso quarto, em nosso banheiro ou em qualquer lugar nós murmuramos, ainda que os homens não saibam, o Senhor escuta. E ainda que nós murmuremos em nosso íntimo, em nosso coração,
O Senhor Deus, que sonda os nossos corações, contempla e vê, escuta as nossas murmurações, o nosso descontentamento, a nossa insatisfação. Isso, de fato, irmãos, deveria nos fazer temer. Mas é impressionante nós vermos que o Senhor, ao invés de, neste contexto, nesta ocasião, manifestar ira, o Senhor manifesta benignidade. O Senhor manifesta misericórdia. O Senhor manifesta bondade. O Senhor provê. Veja como o Senhor responde graciosamente aos atos daquele povo. E veja, não é por causa do pecado do povo, mas apesar do pecado deles, o Senhor, em sua bondade, providencia. Você talvez pense, mas como assim? Como o Senhor pode agir assim com este povo? Mas, meu irmão, não é assim com você. Não é assim conosco. Semelhantemente ao povo no deserto, nós, com frequência, reclamamos, murmuramos, estamos insatisfeitos, pecamos contra o Senhor. Mas, apesar dos nossos pecados, Deus tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Não tem sido evidente isso na sua vida? O Senhor não tem te dado aquilo que você necessita? O Senhor não tem dado aquilo que você precisa para suas vestes, para a sua casa, para o seu próprio alimento, para suprir as suas reais necessidades? Veja que o Senhor, Ele nos dá da sua graça e da sua misericórdia, apesar dos nossos pecados. Ele não se agrada do pecado, mas Ele é muito abundante em graça. E veja, irmãos, isso fica evidente aqui. O texto nos diz, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então o verso 13 diz, à tarde subiram codornizes e cobriram arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Notem então, irmãos, o que acontece. O que o Senhor havia predito, o que o Senhor Deus fiel, verdadeiro, havia prometido, acontece. Ele vai dizer, ao crepúsculo da tarde, o que é que eles haverão de comer? Eles haverão de comer carne. E o que é que eles haverão de comer também pela manhã? E veja a ideia, tarde, e então, pela manhã, vos fartareis de pão. Carne e pão, providenciadas por Deus, Ele está garantindo isso, e isto fará com que eles cheguem à conclusão de que o Senhor é Deus. De que o Senhor é o Deus deles. Essas carnes, irmãos, são manifestas ali nas codornizes. O texto, no verso seguinte, nos explica, à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Então ali, aves providenciadas, carne providenciada para o povo. E pela manhã, nós veremos com mais detalhes, jazia um orvalho ao redor do arraial, que serviria também para suprir as necessidades básicas do próprio povo naquele contexto. E veja, irmãos, que ato maravilhoso de providência, que se assemelha em certa medida ao que nós contemplamos na criação de todas as coisas. O texto nos diz frequentemente, houve tarde e manhã, primeiro dia. Houve tarde e manhã, segundo dia. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Houve tarde e manhã. O Senhor Deus, executando o seu decreto eterno na criação, criando tudo e suprindo o mundo com tudo aquilo que é necessário para aqueles que haveriam de habitar nele. Quem, irmãos? Adão e Eva, coroa da criação de Deus, tendo tudo o que era necessário para a sua subsistência, apontado ali na criação de todas as coisas, houve tarde e manhã, o Senhor criando. E aqui a mesma linguagem é empregada. Tarde, codornizes, manhã, o orvalho. Alimento providenciado para o seu povo. À tarde, codornizes. Pela manhã, o maná, que haveria de suprir a necessidade do seu próprio povo. Nós notamos, irmãos, aqui como o Senhor, Ele manifesta aqui o seu ato providencial para o seu povo. Ele declara, é isto que eu farei. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu haverei de sustentá-los com pão e carne. E isso manifestaria a sua glória. Isso manifestaria para eles
quem era o Senhor. Eles conheceriam mais a Deus através do ato providencial. Então veja, irmãos, a glória na criação de todas as coisas. A glória na redenção do homem. Mas a glória também na provisão comum e diária para o povo. É isso que o Senhor está fazendo. E à medida que nós contemplamos o ato providencial do Senhor, ou o povo naquele contexto, eles haveriam de saber quem era o Senhor e que Ele era o vosso Deus. E assim deve ser, irmãos, para nós todas as vezes. Que nós ouvimos a declaração paternal do nosso Deus. De que Ele é aquele que vai nos dar aquilo que nós realmente precisamos. E Ele diariamente tem revelado isso, irmãos. Nós temos recebido de Deus o cumprimento das suas promessas, de que Ele é um Deus que realmente nos dá abundantemente, e isso deve nos levar a contemplarmos a sua glória no dia a dia comum, onde nós somos alvo da sua misericórdia manifesta na sua provisão. Deveríamos ver Deus ali. É Deus presente. É o Senhor movendo. É o Senhor providenciando. É o Senhor nos dando. Como nossos padrões claramente nos ensinam, irmãos, é o Senhor quem governa tudo isso. Quais são as obras da providência de Deus? É a providência do Senhor. As obras da providência de Deus são a sua maneira, muito santa, sábia e poderosa, de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. É o nosso Deus, então, irmãos, quem faz isso, e nós devemos ver a mão invisível do nosso Deus nos atos dele em nos dar pão e carne, satisfazendo então assim absolutamente todas as nossas necessidades. Você contempla o teu Deus na provisão? Você vê que é o Senhor quem tem te dado, irmão, irmã, jovem, adolescente e criança. É Deus quem tem te dado o que você tem. E você deve contemplá-lo nesses atos graciosos dele. Com grande e abundante gratidão, porque é o Senhor Deus quem tem feito todas estas coisas. O texto, então, nos mostra, irmãos, que é o Senhor, sim, quem faz. Ele vai providenciar, ele vai dar pão e carne, mas note mais. O texto continua nos dizendo, verso de número 14 em diante. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Note, irmãos, anteriormente é dito, codornizes cobriram o arraial. Então, isso é o que haveria de acontecer. Várias codornizes cobriram o arraial, e pense, o arraial envolve um número de pessoas, o povo do Senhor. Era pelo menos, irmãos, 2 milhões de pessoas. Imagina a quantidade de codornizes que se teria de ter para cobrir todo o arraial. Provavelmente, irmãos, a quantidade era tão grande que deve ter escurecido o dia. Deve ter escurecido aquele momento. De tanta provisão extraordinária. Alguns haverão de dizer e pensar, sugerindo o seguinte, não, eram aves migratórias e elas faziam isso em alguns períodos do ano. Mas, irmãos, foram 40 anos que esse povo foi alimentado assim, dia após dia. Não se tratava de um elemento ordinário e comum. Tratava-se de um ato extraordinário, soberano, um milagre do próprio Deus. Mas veja, irmãos, codornizes, eles conheciam o que era. Apesar de não conhecerem certamente em tanta abundância assim. Mas um orvalho ao redor do arraial. Tomando todo o arraial. Imagine, irmãos, milhões e milhões de pessoas, uma multidão de gente, muita terra, quilômetros cheios disso. E o texto nos diz que quando evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas. Essa é a descrição que Moisés consegue dar. Essa é a descrição que ele consegue nos dar acerca daquilo, fina como a geada sobre a terra. Alguns vão tentar sugerir uma série de coisas, como ela seria, irmãos, mas a ideia é algo pequeno, fino,
lançado sobre a superfície, que poderia ser colhido pelo próprio povo para a sua própria subsistência, para assistir às suas próprias necessidades. O texto, então, nos diz que isso foi o que aconteceu. Então, eles contemplavam, a ideia era contemplar pela manhã aquilo assim, ó, ao seu redor. Deveria ser uma imagem impressionante diante dos olhos deles. E, ao mesmo tempo, que gerava certa dúvida. Porque o texto nos diz o seguinte, que quando os filhos de Israel, o povo do Senhor, viu aquilo, disseram uns aos outros, que é isto? Que coisa é esta? Pois não sabiam o que era, eles nunca contemplaram aquilo. Aquilo nunca, irmãos, havia acontecido. Aqui fica evidente para nós que tratava-se, sim, claramente de um ato extraordinário de Deus. Então Moisés diz a eles, disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor havia prometido, que haveria de ser providenciado para eles toda manhã. Isto é o pão que o Senhor vos dá para quê? Para vosso alimento. Interessante, não é, irmãos? Quem dá? O próprio Senhor, Javé. Para quê? Para alimento do povo. O Senhor separando e providenciando exatamente aquilo que eles necessitavam através de algo que era estranho. E veja, irmãos, nós chamamos isto aqui de maná. E maná significa exatamente isto, irmãos. O que é isto? Então, quando a gente vai comer na casa de alguém, e então alguém oferece uma coisa, você diz assim, o que é isso aqui? Você não sabe o que é aquilo, né? Eu nunca comi isso. O que é isto? O Senhor estava providenciando para eles algo que eles não conheciam. Daí, maná significar o que é isto? O que significa isto? Que coisinha é esta? Seria este o significado que é fruto da dúvida, da pergunta que eles acabam sendo provocados a fazer em razão daquilo que eles contemplam diante dos próprios olhos. Mas o texto nos diz, irmãos, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. E veja, irmãos, que provisão maravilhosa for aquela. Porque este maná, este pão, era algo realmente precioso. E era algo que serviria, esta coisa espalhada por cima do arraial, serviria para eles produzirem uma série de coisas para o seu próprio alimento. Era a base para o seu alimento, durante toda a peregrinação. Quando nós olhamos para a Escritura, irmãos, nós notamos que a palavra vai se referir a este maná de diversas formas. Olha, por exemplo, o que diz a Escritura ainda no capítulo 16, né, verso 15, é dito, o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Mas o salmista descreveu isto como um pão do céu. Olha o que diz o Salmo de número 105, verso de número 40. Salmo de número 105, verso de número 40. A palavra do Senhor nos diz assim, pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Olha também o que diz o salmista no Salmo 78, verso de número 24, irmãos. A palavra diz assim, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Olha aí o que diz o verso 25 ainda. Comeu cada qual o pão dos anjos. Que coisa interessante, não é? O pão dos anjos enviou-lhes ele comida a fartar. Então, notem, irmãos, que era tratado, e até o próprio apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 3, como se isso fosse um manjar espiritual. Notem, irmãos, como a linguagem é usada aqui, tratando sobre isto. Nós lemos hoje em Números capítulo 11, como seria então o maná providenciado para o povo. E que tipo de gosto isso teria? O texto nos diz assim, Números 11, verso 8, espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Seria algo que eles poderiam produzir. Era coisa, irmãos, verdadeiramente saborosa.
algo muito bom, dado, concedido graciosamente. Mas olha o verso 31 do mesmo capítulo, capítulo 16. Nos diz assim: deu-lhes a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Quem não gosta de bolo de mel? Que coisa, irmãos, impressionante. O Senhor dando ao seu povo, apesar de toda a insatisfação do povo, aquilo que eles realmente, mais do que eles precisavam. Carne, pão, bolo, como bolos de mel, suprindo as necessidades deles de manhã e também ao final da tarde. Como Deus, irmãos, se mostra aqui realmente um Senhor muito gracioso e que dá abundantemente. Coisas maravilhosas, irmãos, na nossa peregrinação, na nossa vida cristã. Na nossa caminhada para a Canaã celestial. O Senhor, Ele nos dá, irmãos, isso. E veja, nós temos desfrutado disto continuamente. Ninguém aqui, irmãos, pode abrir a boca para dizer que não recebeu de Deus aquilo que precisava para poder viver. Todos nós aqui estamos em pé, vivos, bem, porque o Senhor nos deu e o Senhor nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos viver contentes, alegres nele. Não é isso que você tem desfrutado, irmão? É isso que eu tenho desfrutado no Senhor. Eu não posso, de modo algum, me erguer contra o meu Deus com palavras de descontentamento e insatisfação. Porque Ele, nas suas mãos, tem nos dado, o texto nos diz, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. É das mãos dEle. Não é simplesmente da força do nosso próprio braço. Ainda que sejamos chamados a trabalhar. Não é porque nós somos bons ou melhores do que os outros. Não, irmãos. É porque o Senhor é abundante em misericórdia. É porque o Senhor Ele é abundante em graça. É porque este é o nosso Deus que procura tão bondosamente dar a nós muito mais do que nós realmente necessitamos. E veremos, irmãos, que recebemos mais, inclusive, para abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Que é isto? É o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. O Senhor cuidando do seu povo, apesar dos seus pecados. Mas o texto, irmãos, continua dizendo: eis o que o Senhor vos ordenou. Então, em meio à provisão de graça do nosso Deus ali, o Senhor Ele vai ordenar algo para eles. Aquilo não deveria funcionar de qualquer forma, o texto nos diz no verso 16. Colhei disso, cada um segundo o que pode comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Verso 17. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Então agora há uma ordem do Senhor expressa, que serviria para o bem de cada um, do povo de Israel em particular, e para o bem da própria comunidade, irmãos, em geral. A orientação do próprio Deus é: o Senhor vos ordenou. Então, tratava-se de uma palavra do próprio Deus que eles, como povo liberto de Deus, deveriam obedecer. Eles deveriam atender aquilo. E o que é que era? O Senhor diz: colhei disso, cada um segundo o que pode comer. 1 gomer por cabeça. Então, veja, o que cada um pode comer. 1 gomer por cabeça, por pessoa, em cada casa. E ele vai falar 1 gomer, né? É uma medida aqui, que seria, irmãos, equivalente a 2 litros ou 2 litros e meio. Tipo uma garrafa PET de 2 litros, 2 litros e meio, daquilo que eles deveriam colher do maná, por cabeça, por pessoa. Era base para fazer, então, o alimento, para eles desfrutarem. Eles deveriam colher, então. O texto nos diz: colhei disso.
Eles deveriam, então, sair do seu lugar e deveria ir em direção ao lugar e deveriam pegar aquilo, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Nem mais, nem menos. Eles deveriam fazer. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Pronto. Sai da tenda, pega aquilo, a quantidade certinha, opa, isso é para esse, para esse, para esse. Nem mais, nem menos. Foi isso que o Senhor ordenou, para o bem deles em particular e também da própria comunidade. E então ainda diz mais, assim os fizeram os filhos de Israel. Então, inicialmente, há uma indicação de que eles, ou alguns deles, atentaram para aquilo obedecendo e colheram uns mais, outros menos, dependendo da necessidade da sua própria casa. Então, alguns tinham mais pessoas, colheram mais, outros tinham menos, colheram então menos. Cada um colheu uma porção distinta, mas cada cabeça tinha um gomer para eles. E então o verso 18 diz, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava. O que colhera muito, então, não sobejava, não sobrava, e nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Então, não sobrava do que colheu bastante, nem faltava para o que colheu uma quantidade menor. Havia uma quantidade muito boa, uma quantidade precisa para cada um deles, suprindo assim tudo aquilo que eles precisavam para a sua própria casa. Mas notem, irmãos, que coisa interessante é o que nós vemos aqui. Nós contemplamos o Senhor Deus providenciando o que eles precisam, mas há aqui um ato de responsabilidade da parte deles. O maná veio das mãos do Senhor em sua providência, mas não caiu dentro da tenda deles, em cima da mesa deles. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que sair das suas tendas, eles tinham que colher aquilo, eles tinham que preparar, eles tinham que agir, eles tinham que meter a mão naquilo, eles teriam que envolver-se naquilo. E como isso, irmãos, começa a nos indicar aqui o fato de que, sim, irmãos, o nosso Deus é quem providencia, como providenciou, mas há necessidade de não ficarmos parados, deitados, esperando, mas em sairmos da nossa tenda, colhermos aquilo que é necessário para a necessidade daqueles que estão em nossa casa. Quando nós vemos isto nos fala muito sobre trabalho mesmo, irmãos. É Deus quem dá, por meio também do trabalho. É Deus quem nos dá, por meio do nosso envolvimento com aquilo que Ele nos dá para fazer. Para que possamos, então, suprir as necessidades da nossa casa, dando à nossa casa aquilo que é necessário. De modo que não sobre demasiadamente e também que não falte, mas aquilo que é necessário. O nosso Deus, então, não somente nos dá aquilo que nós precisamos, mas nos dá o vigor necessário para que nós possamos, com as forças que nós temos, produzir algo, irmãos. Isso é o meio. Não é ficar esperando como que um maná cair das mãos do governo, como muitas pessoas ficam esperando, imaginando que é a mamãe, governo, ou o papai, Estado, que deve nos providenciar e nos dar nas mãos aquilo que precisamos. Não, nós estamos plenamente conscientes disto. Que nós devemos sair de nossas casas e devemos, então, labutar para providenciar aquilo que precisamos para a nossa casa. Mas, no final, estamos plenamente conscientes de que não foi pelo nosso esforço, que não foi porque nós somos muito diligentes no nosso dever, que não foi porque nós somos os mais capazes, entre os mais capazes, não, mas porque Deus nos deu aquilo que nós podemos, então, receber das suas próprias mãos. Mas veja, irmãos, o texto não somente nos fala sobre a suficiência do alimento, era o que era suficiente, suprindo tudo, e isso nos é de algo importante para a nossa própria vida mesmo, porque o que tem entrado, irmão, na sua casa é o que é suficiente para você hoje. O Senhor nos dá aquilo que é realmente necessário. Como alguém já disse, se nós não temos algo agora, é porque nós não precisamos daquilo. Mas se temos algo em nossas mãos hoje, é porque o Senhor, em sua providência abundante, nos deu, ou porque nós precisamos daquilo.
Mas o Senhor não nos deixa de modo algum, irmãos, sem aquilo que nós realmente, na nossa vida, nesta ocasião, precisamos. Ele, como um pai, sabe exatamente a medida precisa para suprir todas as nossas necessidades. E é um convite, então, irmãos, a confiarmos nele. Porque quando ele diz, olha, pegue uma porção, nem mais, nem menos, aquilo que você precisa para agora. É como se ele estivesse dizendo, olha, confie, porque eu haverei de providenciar mais. Confie, porque eu vou dar para você, no dia seguinte, aquilo que você precisa para as suas necessidades. É isso que ele nos declara, e é isso que ele chama esse povo a compreender naquela ocasião. Como nós também precisamos compreender em nossa própria caminhada. É um chamado de Deus a não abusarmos daquilo que Ele oferece para que não sejamos gananciosos, ambiciosos, ansiosos. É Deus tratando o seu povo. Não pegue nem mais nem menos, pegue o que é necessário. Não seja ganancioso. Como muitas vezes nós somos, muitas vezes se expressa em crianças também. Quando é colocada uma comida ali diante deles, aí o pai diz assim, olha, pega ali, pode ir lá comer, aí um vai lá e pega um pedaço enorme, o outro pega um pedaço menor, o outro não fica sem nada e gera aquela confusão. É um desejo de pegar mais para você, é ganância, é um desejo de tomar tudo para si. Isso pode ser refletido no pequenino, isso pode ser expresso em nosso próprio coração, irmãos. Quando nós estamos preocupados demais em ajuntar demais, em ajuntar demais, em ajuntar demais, em colher e encher os nossos celeiros demasiadamente, sem qualquer tipo de necessidade, e acabamos assim sendo gananciosos, obsessivos, acabamos não confiando em Deus, acabamos lançando a nossa confiança naquilo que nós temos. O Senhor diz, tenha o que é preciso, tenha o que é necessário. O Senhor supre o que você precisa. Não precisamos ficar demasiadamente perturbados, angustiados com o que haverá de acontecer amanhã. O Senhor provê. Mas além disso, irmãos, é interessante. O texto nos fala mais, porque quando nós olhamos para a palavra, o texto nos diz assim, porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Quando nós olhamos para o verso 18, nós sabemos que há um correspondente ou alguém que vai se utilizar disso no Novo Testamento para nos falar sobre uma questão de equidade, para nos falar sobre uma questão de ter as posses, mas cuidar também daqueles que necessitam e que estão ao meu redor. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 13 a 15, o apóstolo Paulo nos diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 13 a 15, diz assim, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. Aí a referência, Êxodo 16, verso 18. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Olha a base. A base para o argumento do apóstolo Paulo, Êxodo 16, verso de número 18. Ele vai falar aqui, irmãos, sobre... ele está tratando com a igreja. E ele vai falar, olha, alguns têm, na providência de Deus, abundantemente. O que é que ele deve fazer com isso? A ideia aqui não é igualdade no sentido de todo mundo tem que ser igual, como propõe o socialismo ou o comunismo, não. Não é coerção do Estado obrigando ninguém a isso. Mas a ideia aqui, irmãos, é eu que tenho, devo suprir a necessidade
daquele a quem falta. Ele diz isso claramente, não é? Suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Então fala, irmãos, muito sobre liberalidade, fala muito sobre a disposição para ajudar aquele que não tem e eu tenho. Eu não posso pensar somente em mim. Eu não posso pensar apenas nos meus próprios interesses. Eu não posso pensar apenas na minha própria casa. Eu não posso pensar apenas no meu próprio umbigo. Mas que eu tenho que olhar para aquele que está ao meu redor, para o meu irmão, a quem falta algo, para que não falte. E veja, não é você dar tudo, eu tenho isso, eu vou dar metade do meu dinheiro todo para ele. Não. Mas é suprir o que falta para aquela pessoa. Para que ela não tenha falta. Para que ela tenha pelo menos o necessário para viver. Para que ela tenha pelo menos o necessário para assistir às suas necessidades reais, na sua casa, na sua família. Isso é o que envolve, irmãos, a verdadeira comunhão do povo do Senhor, uma verdadeira piedade, um verdadeiro amor pelos que estão ao nosso redor. Se nós não estamos dispostos a assistir os nossos irmãos quando há necessidade, nós revelamos que nós amamos mais a Mamon e aos nossos bens do que ao próprio Senhor, que nos dá abundantemente. Então é isso que a palavra de Deus nos chama, é isso que Êxodo 16, verso 18, nos chama também. A estarmos atentos àqueles que estão ao nosso redor, para que não vos falte algo. Podemos ter, irmãos, conforto, bens, prosperidade, mas que isso não seja algo em nossas mãos à custa de alguém que está passando necessidade. Nós devemos atentar para aquele que está ao nosso redor e, em certa medida, irmãos, todos nós somos ricos. Todos nós. Sempre há alguém que está numa condição pior que a nossa. Sempre. Nós nos deparamos abundantemente com isso o tempo inteiro. E devemos estar prontos para também ajudar. É o que a palavra, então, do nosso Deus nos chama. Mas perceba, irmãos, o que acontece. Apesar do Senhor dar abundantemente, apesar do Senhor prover aquilo que era necessário para eles, o texto nos diz: disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Ele está alertando aqui. Mais uma vez, irmãos. Ele está dizendo, você vai pegar aquilo, coma tudo aquilo. O que é necessário para cada cabeça? Não fique aguardando ou guardando para o dia seguinte. Nós veremos como o Senhor vai provar o seu povo aqui. O Senhor vai testar o seu povo. Essa é a realidade. O Senhor vai provar o coração do seu povo para saber se o coração do seu povo estava nele. Se eles haveriam de observar a lei do Senhor, observando o Shabat, o dia do Senhor, como nós veremos em seguida. Mas, apesar de o Senhor ter falado isso por boca de Moisés, o que é que o texto nos diz, irmãos? Verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Eles não ouviram a palavra. Eles ignoraram as palavras ditas por Moisés, que eram palavras do próprio Senhor. E então, guardaram. E então, o que é que aconteceu? Aquilo apodreceu. Aquilo que eles imaginaram que seria algo para o próprio bem, e eles tentaram, na sua ansiedade, guardar aquilo para o dia seguinte, o Senhor fez apodrecer. Aquilo que parecia doce e bom se tornou em amargo no fim. Eles desobedecem ao seu Senhor. E isso fez com que Moisés ficasse indignado com eles. Como pode esse povo não ouvir as palavras do Senhor, Deus, que diz que haverá de prover aquilo que eles necessitam dia a dia? Veja, irmãos, quando nós contemplamos isto, nós podemos ser levados a refletir sobre a nossa própria vida. Nós somos, irmãos, iguais a este povo. Nós somos iguais. Nós não
confiamos no nosso Senhor como deveríamos. O Senhor nos diz, pode confiar que eu haverei de dar o teu pão hoje. Mas nós então ficamos tentando de todas as formas, por não confiarmos em Deus, a lançar algo para o dia seguinte. Porque eu não sei se meu Deus amanhã realmente vai fazer isso por mim. Porque eu não sei se o Senhor realmente ele vai me dar o que eu preciso. Eu preciso de alguma forma dar um jeitinho. Eu preciso dar aquele jeitinho brasileiro, como alguns dizem. Eu preciso passar por isso porque, afinal de contas, né? Não, irmãos. O Senhor Deus, Ele, para este povo, além de providenciar este alimento físico para suprir as necessidades físicas deste povo, estava provando o coração do povo. E o desejo de Deus, irmão, nesse contexto, era ensinar para o povo uma lição que era espiritual. É isso que nos diz a própria palavra, irmãos. Deuteronômio capítulo 8. Volte lá esse texto. Deuteronômio capítulo 8, irmãos, nos explica isto. Moisés nos explica essa realidade. A palavra nos diz assim, do verso 1 ao verso 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Não só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, viverá o homem. O Senhor estava querendo ensinar para eles uma lição espiritual. E a mesma lição, irmãos, que o nosso Deus quer ensinar a todos nós. A todos nós que, semelhantemente a este povo, peregrina para Canaã. O Senhor, irmãos, Ele garante para nós que vai sim nos sustentar. Como escreveu um puritano, vou ler uma citação um pouco mais longa, ele diz assim: eles deveriam colher todas as manhãs, diz o verso 21. Cada dia a porção para cada dia, diz o verso 4. Desta maneira, eles deveriam viver da providência diária, como as aves do céu, das quais é dito, dando-lhe tu, eles o recolhem, Salmo 104, verso 28. Não hoje, para amanhã, que amanhã se preocupe por si mesmo. A esta chuva e colheita de maná diário, o nosso Salvador parece aludir quando nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Com isto aprendemos. Primeiro, a prudência e a diligência em prover alimento conveniente para nós mesmos e para nossa casa. Aquilo que Deus dá graciosamente, nós devemos colher aplicadamente. Trabalhar com tranquilidade e comer o nosso próprio pão, não o pão da ociosidade ou do engano. A generosidade de Deus abre caminho para o dever do homem. Foi assim mesmo quando o maná choveu. Eles não podiam comê-lo até que o tivessem colhido. Segundo, a nos contentarmos e nos satisfazermos com aquilo que for suficiente. Eles deveriam colher, cada homem, tanto quanto podia comer. O suficiente é tão bom quanto um banquete, e mais que o suficiente é tão ruim quanto a gula. Aqueles que têm mais têm, para si mesmos, apenas alimento e vestes e alegria. E aqueles que têm menos, geralmente, têm estas coisas. De modo que aquele que ajunta muito não tem sobra, e aqueles que ajunta pouco não sente falta. Não existe uma desproporção tão grande entre um e outro.
nos consolos e usufrutos destas coisas, desta vida, como existe na propriedade e na possessão das coisas propriamente ditas. Terceiro, a dependência da providência, na providência. Ninguém deixe dele para amanhã, mas que aprendam a ir para a cama e dormir tranquilamente, embora não se tenham nem um pedaço de pão nas suas tendas, nem em todo o arraial, confiando que Deus, com o dia seguinte, lhes trará o seu pão de cada dia. Ele estava mais seguro e garantido no armazém de Deus do que no seu próprio, e lhes viria mais doce e fresco. Leia também Mateus 6,25, que diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Veja aqui a tolice de acumular. O maná que era acumulado por alguns, que se julgavam mais sábios e melhores administradores do que seus vizinhos, e que proveriam caso o alimento não viesse no dia seguinte. Apodrecia e criava bichos e não servia para nada. Observe que aquilo que é poupado com cobiça e desconfiança acaba se tornando um grande desperdício. Tiago, capítulo 5, versos 2 e 3. As vossas riquezas estão apodrecidas. Vamos considerar, primeiro, aquele grande poder que alimentou Israel no deserto e que trouxe o seu pão cotidiano de um modo miraculoso. O que não poderá fazer este Deus, que preparou uma mesa no deserto e abasteceu com riqueza até mesmo aqueles que questionavam se ele o faria ou não? Nunca houve um mercado como este, onde tantas centenas de milhares de homens eram diariamente abastecidos sem dinheiro e sem preço. Nunca houve uma casa aberta abastecida, como Deus a abasteceu no deserto. Durante 40 anos, nenhuma recepção tão gratuita e abundante. O banquete que fez Assuero para mostrar as riquezas do seu reino e honra da sua majestade não era nada comparado a este. Está escrito, verso 21, aquecendo o sol, o maná derretia-se, como se o que sobrava fosse evaporado pelo sol, para ser a semente de fé da colheita do dia seguinte. E assim acontecia dia após dia. A constante providência de Deus, que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Diz o Salmo 136, verso 25. Ele é um grande administrador que alimenta todas as criaturas. A mesma sabedoria, o mesmo poder e a mesma bondade que agora traziam alimento diariamente nas nuvens, são empregados no curso da natureza, trazendo alimento todos os anos do solo, dando a todos nós coisas de que usufruir. Meus irmãos, o Deus que cuidou de centenas de milhares de pessoas é o Deus que tem cuidado de ti. É o mesmo Deus, o mesmo Senhor, todo gracioso, todo amoroso, todo poderoso, que tem nos dado exatamente, irmãos, aquilo que nós necessitamos. Do que você mais necessita, além daquilo que Deus tem te dado? Eu arrisco dizer, irmãos, que o que você mais necessita é de Deus e de encontrar satisfação nele. Mais do que a coisa que você imagina que mais precisa, o que você mais necessita, o que nós mais necessitamos é do Senhor e de encontrarmos nele satisfação para a nossa própria alma. E de fato, irmãos, esse Senhor gracioso satisfaz a nossa alma. Veja, irmãos, o Senhor, ele não estava preocupado ali simplesmente em nos ensinar pelas letras de Moisés apenas questões relacionadas a questões físicas. Há, irmãos, algo que vai além disso. Deuteronômio nos falou. Toda palavra que procede da boca do Senhor. É disso que o homem precisa. É isso que Cristo diz lá em Mateus capítulo 4, na tentação. É disso que ele precisa de quê? Das palavras do próprio Senhor. Ele cita Deuteronômio capítulo 8, verso de número 3,
Quando ele vai ali na tentação, argumentando com o próprio Satanás, ele vai dizer ao próprio diabo, no verso 4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É de Deus e daquilo que espiritualmente recebemos de Deus que nós mais precisamos. Ou você tem dúvida disso? E essa maior necessidade, irmãos, de Deus, nos foi suprida de uma vez para sempre. Naquilo que João nos ensina. O Evangelho de João, irmãos, fala acerca dessa gloriosa realidade. E quando nós olhamos, irmãos, para João, capítulo de número 6, nós encontramos o Senhor nos dizendo o seguinte. João 6, a partir do verso 22, nos diz assim. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus, senão um pequeno barco que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, e este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Cristo diz, eu sou o pão. Eu posso satisfazer todas as suas necessidades.
Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que dá vida ao mundo. E o pão que dá vida ao mundo é a minha própria carne. Cristo fala, irmãos, sobre o seu próprio corpo. Ele fala sobre o seu bendito sacrifício. Ele fala sobre a sua morte. Ele é aquele em quem os homens podem encontrar aquilo que pode satisfazer hoje, nesta vida e para a eternidade. Então, mais do que pão físico para suprir as nossas necessidades, vocês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres, todos nós precisamos de Cristo. Corra para Cristo, criança. Corra para Cristo, jovem, adolescente. Agarre-se a Ele. Coma dele. Alimente-se dele. Ele pode suprir a tua necessidade. E a tua necessidade é do próprio Cristo, é de salvação. Corra para Ele, homem, mulher, adultos. Encontre nele aquilo que você precisa. Ele é o pão que desceu dos céus. E Ele pode satisfazer e satisfaz todas as nossas necessidades. Isso é garantido pelo próprio Senhor Deus que nos fala. Ele dá, irmãos, para nós, de uma vez para sempre, na nossa alma, esse deleite. E nos dá constantemente, não somente o alimento físico, mas constantemente Ele vem nos suprindo e nos alimentando com o maná espiritual que também provém dele. Ele não somente é o que nos sustenta, Ele não é somente aquilo que nós precisamos, mas dele também nós recebemos espiritualmente o que nós necessitamos para alimentar a nossa própria alma. E Ele faz isso, irmãos, tarde e manhã. Em que dia, irmãos? Sobretudo neste dia, o santo dia do Senhor. Quando Ele nos chama, irmãos, pela manhã, para anunciar a sua fidelidade e à noite a sua misericórdia. O anunciar pela manhã a sua misericórdia e à noite a sua fidelidade. É neste dia, como disse um puritano, o domingo é o que mantém o semblante da religião entre nós. Este dia deve ser consagrado como glorioso para o Senhor. A casa de Deus é o palácio do grande rei e no domingo Deus mostra-se lá em sua varanda. Se amamos a Deus, valorizamos seu dia acima de todos os outros dias. Toda a semana seria escura se não fosse por este dia. Nele, o maná cai em dobro. No domingo, se em qualquer momento o portão do céu está aberto, e Deus desce em uma chuva dourada, neste dia abençoado, o sol da justiça ergue-se sobre a alma, um coração cheio de graça valoriza muito o dia que foi feito para podermos desfrutar de Deus. O maná cai em dobro neste dia, sobre nós, o povo do Senhor. Deus nos abençoa, irmãos, abundantemente, materialmente, mas provê para nós constantemente, especialmente neste dia, o maná espiritual que vem de Cristo. Louvado seja Deus por sua palavra. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, pelo tempo que pudemos ouvir uma breve exposição da tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, ensina-nos a confiarmos no Senhor. Ó Deus, ensina-nos a confiarmos na Tua provisão. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos satisfeitos, contentes com o que o Senhor nos dá e a descansarmos nos Teus braços paternais que suprem as nossas necessidades. E quanto aos que não conhecem a Ti, ó Deus, chama-os para Ti. Que eles possam, ó Deus, conhecer aquele que é o pão vivo que desceu dos céus, Cristo, e encontrem vida e vida eterna nele. É o que te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho, Senhor, Jesus Cristo. Amém.